Opa, não é isso. É aqui. Bom, gente, hoje então vamos começar a falar do sistema respiratório. Vocês vão ver que não tem mistério, assim como o digestório também não tem nada de preocupante, né? É tranquilo. O digestório, ali, o principal é vocês saberem que existem ações locais, né? As respostas são locais, digestão, quem digere o que pode evitar essas digestões, a temperatura, estresse, enfim. Respiratório, a gente vai levar mais ou menos o mesmo esquema. Vou mostrar para vocês o que é mais importante na vida de vocês. A gente vai falar sobre gasometria, a gente vai falar sobre ventilação, algumas fisiopatologias, tá? Então aqui tem um ser humano, né? A imagem, tá? O seu árvore respiratória, né? Parece uma árvorezinha que você abaixa, né? A árvore brônquica aqui, né? Certo? Traqueia, brônquios, bronquíolos, enfim. Mas vamos ver mais adiante. Bueno, funções desse sistema respiratório, né? Então a gente vai ver sistema respiratório. Dentro disso a gente vai falar sobre as funções, quais são as estruturas, né, os segmentos e estruturas do sistema respiratório. A gente vai falar sobre ventilação pulmonar, os volumes e as capacidades pulmonares. Tá? Isso aqui a gente vai passar bem meio batidinho, porque em humanos a gente tem uma média, né? Tantos litros cabe no pulmão. Aqui na veterinária, nós vamos lidar desde um pincherzinho, um gatinho, até um Nelore, um charolês, daqui a pouco vocês fazem silvestre, vão cuidar de um animal muito maior que isso, né? Então não temos como, pelo menos de mamíferos, né? Não temos como decorar os volumes e capacidade de todas as espécies. Mas para saber pelo menos o que é um volume reserva, um volume total, um volume tidal, pelo menos isso vocês saberem para fazer uma gasometria no futuro. Trocas gasosas, né? Ou seja, quais são os gases que a gente troca, CO2, oxigênio principalmente, como são trocados. O transporte, né, então troca, mas como é que são transportados o sangue até os tecidos até o pulmão de novo. O controle nervoso. E aí depois, umas curiosidades sobre a respiração de aves e peixes, certo? Mas a gente vai se ater mais basicamente a mamíferos. Bueno, começando então, função, né? Função do sistema respiratório. A principal função é a captação de oxigênio, né, gente? Essa que é a primeira função que a gente pensa quando fala em respiração e sistema respiratório. É a captação de oxigênio. E também, já que a gente tem que captar oxigênio, a gente tem que liberar o produto, né, da reação desse oxigênio, do consumo desse oxigênio, que é o CO2. Então, seria a captação e de oxigênio e liberação do CO2. Né? A termorregulação também. A gente vai ver principalmente em cães, a gente vê que tem uma função muito grande de termorregulação. Tá? Proteção contra poeira, gases, agentes infecciosos. A gente tem uma barreira de proteção para o ar se entrar pela corrente, pela região correta, né, que seria as fossas nasais, nós temos, então, uma filtração desse ar, uma umidificação desse ar. No inverno, quando vocês estão gripados e com o nariz, as vias aéreas superiores constipadas ou entupidas, como o pessoal fala vulgarmente, né? No inverno vocês respiram pela boca, e aí esse ar não sofre essas ações de aquecimento, umidificação, e às vezes agride as partes da faringe, da laringe, as cordas vocais, vocês ficam roucos, perde a voz, né? Enfim. Então, as vias respiratórias têm essa função também. Tá? Funções das vias respiratórias, né? Já que eu falei da via respiratória, a função dela. Regulação da temperatura corporal, né? Então, eliminação de calor em altas temperaturas, através da evaporação. A gente vai ver isso principalmente em aves, suínos e cães. O suíno faz o torpor, né? Aves e suínos e cães. Principalmente esses animais que não têm glândulas sudoríparas. Né? Não tem, até o cão tem um pouquinho de glândula sudorípara nas almofadinhas plantares. Mas é muito deficiente, não é suficiente. Esse pouquinho de glândula sudorípara que tem nas almofadas das patinhas, é muito insuficiente para regular a temperatura, né, para perda de calor.
Então tem essa função, aumenta a ventilação, o ofegar do cão, né? Ele fica aquele ofegar do cão, né? Tá? Nessas vias respiratórias a gente tem cílios, são cíliozinhos, pelinhos, né? Cílios móveis, tá? E uma produção grande de muco que faz a limpeza. Então, aquela poeira, aquela fuligem, aquela estrutura sólida que a gente for respirar, é um pó, poeira, ele vem a entrar nas vias respiratórias, vai acabar grudando no muco produzido, um muco expenso, né, que é justamente para grudar a sujeira nele, e esses cílios lentamente vão fazendo movimentos de retirada desse conteúdo. Tá? Aquecimento, outra função, né? Aquecimento em alguns casos e resfriamento, né? Então, em alguns casos, aquecimento e resfriamento. Umidificação e filtração do ar. Tá? Então, como disse, a regulação da temperatura, porque vai aquecer e resfriar. Umidificar, a gente tem secreção, né, nas células mucosas, um pouquinho de umidade de água, então ocorre uma umidificação para esse ar não entrar tão seco e agredir as vias respiratórias, e a filtração se dá pelos cílios. Tá? Aqui, então, mais na área que a gente quer ver, né? Então tem um braquicéfalo aqui, eu tenho um desses em casa que ronca que nem um louquinho, né? Então, um braquicéfalo aqui um bulldoguinho, um boxer, né? Só mais para cara de bulldog em inglês. Um felino, tá? E aí, os animais podem inspirar e expirar pelo nariz e pela boca. Tá? Equinos, só respiração nasal. Então, esses mamíferos que a gente vai estudar, tá? As partes dos animais domésticos que a gente estuda aqui, todos respiram nariz e boca, assim como nós, menos equino. Os equinos, apenas respiração nasal. O palato deles é muito desenvolvido, gente, e acaba fechando a glote. Tá? A corrente de ar não passa. Esse é um dos motivos que eles não conseguem respirar pela boca. Tá? E também é um dos motivos que equino não é que nunca, mas normalmente não vomita. Eu acho que eu já falei isso para vocês, em gastro, o equino normalmente não vomita. Ele não vomita porque, além disso aqui, ele tem também o cárdia, né, o esfíncter esofágico inferior, com uma musculatura muito potente e não deixa que isso aconteça. Tá? O palato mole do equino é bastante longo, repousa sobre a epiglote e impede o fluxo e refluxo para a cavidade oral. Portanto, as raras vezes que o equino regurgita, o conteúdo sai pela cavidade nasal. Então, se por acaso ele conseguir vomitar, né, se tiver regurgitação do trato digestório, as raras vezes que acontece isso, sai pelo nariz e não pela boca. Mas é raro por quê? Não consegue regurgitar pelo esfíncter, como eu falei para vocês, lá o cárdia é muito potente, a musculatura é bem forte e é muito difícil, não impossível, mas difícil de ocorrer regurgitação ou vômito, né? Então, que o palato mole, né? Palato duro, o palato mole ele é bem longo, né? Ele se repousa sobre a epiglote, então isso é muito difícil e quase que impossibilita a respiração oral. Segmentos e estruturas, então, do sistema respiratório. Por enquanto, não estamos falando nada, só vendo uma... Vocês já viram o respiratório na anatomia? Estão vendo? Já viram? Hum. Estamos vendo. Que bom, pelo menos a gente não fica tão... Tem um apoio de lá para falar alguma coisa. Então, as estruturas vocês vão ver lá, né? Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos primários, secundários, terciários, né? Então, diz assim, quando o ar passa pelo nariz, fossas nasais, ocorrem três funções distintas nas cavidades. O ar é aquecido, que a gente já falou, umedecido e filtrado. Tudo bem. Essas três funções, aquecimento ou resfriamento, né? O condicionamento térmico, o umedecimento desse ar, né? A umidificação desse ar, e a filtração a gente chama de condicionamento do ar. Então a gente tem um condicionamento do ar. Isso é importante para, como eu disse, não agredir as vias respiratórias, tá? Então, cortas vocais e tudo mais, não ferir o frio demais, você sabe que queima, o sol demais queima e agride mesmo. Aqui então, gente, tá? Então aqui nós temos uma estrutura, aqui está
o bonequinho lá da frente, né? Com os pulmões, aqui foi tirado os pulmões, só para a gente ver a parte dos tubos que conduzem esse ar. Então, o ar atravessa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e ramifica penetrando os pulmões. Então, aqui não aparece. Então, foi retirado os pulmões nessa imagem para a gente enxergar aqui os brônquios, né? Os brônquios, os bronquíolos primário, secundário e terciário. Tá? Eu nunca consigo decorar quem é laringe e quem é faringe. Por ordem da nossa ordem alfabética, né? A, B, C, D, E, F, G. F vem antes de L. Então, o primeiro é faringe, depois é laringe, tá? Vai na ordem alfabética. A faringe vem primeiro da laringe. Faringe, laringe, traqueia e brônquios, tá? Constituída por anéis cartilaginosos e entre cada anel cartilaginoso, musculatura lisa. Como a musculatura lisa, a gente já falou semestre passado, é involuntária, a gente não tem ação sobre ela, tá? Então, essa aqui é a nossa árvore brônquica, né? Tem pulmão. Aqui está mostrando uma setinha, né? Aqui tá, foi cortado, eu apaguei aqui, porque assim vou falar mais para mostrando a árvore, parece uma arvorezinha mesmo, né? Parece um bonsaizinho daqueles. É só o tronco da árvore cada vez vai se ramificando mais, e nas extremidades desses ramos brônquicos a gente vai ter os sacos alveolares, tá? Então, no interior dos pulmões, os brônquios se ramificam, formando estruturas cada vez menor. Brônquios primários, secundários e terciários. Eu quero só ver se tem alguma coisa sobre terciários mais para frente, senão eu vou falar aqui mesmo. Tem, tá? Então, tá aqui, ó, de novo. Dá para ver melhor nessa imagem os anéis cartilaginosos. Em rosinha, mais avermelhada aqui, ó, musculatura lisa, né? Normalmente esses anéis não são fundidos totalmente, eles ficam como aqui, ó, tem um espaço entre eles, em uma das extremidades, tá, gente? Ali, ó, tem totalmente, não, encarceram totalmente a musculatura, né? Sempre tem um vãozinho assim, tá? Então, anéis cartilaginosos e músculo liso. Quanto mais distante, mais vai se ramificando, como eu disse para vocês, e na extremidade dos bronquíolos terciários nós temos os sacos alveolares, né? E esses, então, essas unidades, ó, bronquíolos, sacos alveolares. Tá? E esses sacos alveolares, então, são a união de alvéolos. É como a gente pensar naqueles cachos de uva, né? E cada grão da uva seria um alvéolo. E quem faz a troca gasosa são os alvéolos. Mais precisamente, quem faz troca gasosa é epitélio, é parede alveolar. Tá? Então, se vocês imaginarem assim, uma bolinha de ping-pong, cortar essa bolinha de ping-pong ao meio, serrar ela, ou pegar uma casca de ovo, melhor, quebra. Bolinha de ping-pong eu nunca vi, professor, nunca joguei. Pega uma casca de ovo, já deve ter fritado um ovo na vida. Quando quebra ao meio, né, um ovo de galinha, para fritar, não precisa esfarelar a casca, quebra em 2 pedaços iguais, certo? É oca, né? Tu tira a gema clara ali e fica sem nada dentro. É mais ou menos isso. Junta de novo, tira o conteúdo, clara, a gema e tudo que tem ali dentro, frita, e a casquinha vocês montam de novo, ela fica oca, tá? Desmonta ela de novo e pega ela e olha para dentro. O que faz troca gasosa é a parede, é o branquinho ali de dentro da casca do ovo. É aquela estrutura que faz. O espaço no meio, dentro, né, na luz, que não está tocando na parede, não faz troca gasosa. Só quem faz troca gasosa é o epitélio alveolar, certo? Então, se o ar chegar, por exemplo, até o meio do alvéolo e não chegou a tocar na parede, e por acaso agora começar a ser soprado, eu já estou falando na frente que a gente vai conversar, ele não fez troca, tá? Em todos os animais, nossos mamíferos é assim, gente. Porém, nos bovinos, tá? Nos bovinos, os bronquíolos terciários, aqui, ó, essa estrutura dos bronquíolos terciários também são capazes de fazer trocas gasosas. Em ruminantes, em bovinos, tá? Os bronquíolos terciários têm essa capacidade. Não tão eficaz quanto alvéolos, mas também funcionam para trocas de gás, tá? O restante não. O restante somente o epitélio alveolar.
tá? Espaço morto anatômico. A gente chama de espaço morto anatômico todas aquelas vias aéreas que têm unicamente função de condicionamento do ar e condução desse ar. Então, vai aquecer, umidificar, filtrar, né? Enfim, e conduzir o ar até a parede, o epitélio alveolar. Tudo que não faz troca gasosa é espaço morto anatômico. Então, aqui tem uma figura de humano, mas focinho do animal, né? Fossas nasais, cavidade nasal, faringe. Opa, faringe, laringe, eu falei de me confundir. Faringe, laringe, traqueia, brônquios, brônquios primários, secundários, terciários, tudo isso é espaço morto anatômico. Ai, que nome feio. Espaço morto anatômico, teoricamente, porque ele não é responsável por manter, o nome foi dado, né, trocentos anos atrás, porque quem deu disse que essas vias aéreas não têm função vital, né? E quem tem a função vital seria o epitélio do alvéolo, que é ele que faz troca gasosa. Então, por isso, é um espaço anatômico que não tem função vital, então é morto. Então, por isso que botaram esse nome. Tá? Só para vocês saberem, se encontrarem, talvez o professor de anatomia tenha dado uma explicação melhor que a minha, mas só para você saber o que é espaço morto anatômico. Então, são as vias aéreas que apenas fazem o condicionamento do ar, umedecem, aquecem, resfriam e filtram e conduzem até o local para as trocas. Aqui eu quero aproveitar e mostrar para vocês o músculo diafragma, ó, que está bem na base dos pulmões. Está aqui o músculo diafragma, bem na base dos pulmões. A gente já conversou sobre o músculo diafragma lá quando a gente falou daquela bomba respiratória, lembra que a gente falou sobre o retorno do sangue para o coração, pelas veias, uma vez que nas veias a pressão sanguínea é baixa, como é que o sangue consegue voltar? Aí eu falei para você semestre passado que as veias possuem válvulas, né? E aí a contração dessas válvulas vai subindo como se fosse um elevadorzinho e a bomba respiratória, lembra? Então o diafragma fica aqui, quando contrai o diafragma acaba aumentando o tamanho da caixa, enfim. Então só para mostrar para vocês aqui o diafragma, que daqui a pouco mais, acho que amanhã, hoje não, mas amanhã a gente vai falar sobre isso. Tá? Então tá aqui o músculo diafragma, os pulmões direito e esquerdo e todas as vias aéreas, uh, que compõem o espaço morto anatômico. Bom, então lá uns slides antes, né, falou que nós temos muco, produção de muco, né, células mucosas que produzem muco, né, então tem uma glândula mucosa, produz muco para um músculo espesso que se adere à superfície das vias aéreas, principalmente cavidade nasal, né, e cílios, né, e esse muco, então, o poeira, o pó, fuligem, enfim, vai se grudar ali, né, vai formar o famoso tatu, né, vai grudar, e lentamente esses cílios vão varrendo, movimentos ciliares vão varrendo para a retirada desse conteúdo para fora, fazer a limpeza. Como é que eles fazem isso? Aqui, ó, os cílios das vias aéreas superiores drenam em direção à faringe e os cílios que estão nas vias aéreas inferiores drenam em direção à faringe. Então, eles varrem, né? Não é dreno, não. Eles varrem, eles fazem movimentos, né, de leque para varrer esse conteúdo sempre em direção à cavidade, a orofaringe, né? A cavidade que faz comunicação da parte respiratória com a parte digestiva, então a orofaringe. E aí, para quê? Para que ocorra a deglutição, certo? Por isso que muitas vezes, como os animaizinhos, cão, gato, equino, enfim, não sabem cuspir, eles não sabem escarrar, o catarro, o ranho que está aqui, formado por uma infecção respiratória, eles não fazem isso, eles acabam deglutindo, e essa infecção respiratória, né, das vias respiratórias, uma pneumonia, ou nasal, uma infecção nasal, ou até mesmo uma pneumonia, infecção bacteriana, acaba sendo varrida lentamente, alguma bactéria, e deglutida, e no fim
acaba essa bactéria se instalando até mesmo no nosso sistema digestivo. É o que acontece, que eu acho que eu falei para vocês, lá na sinomose, muitas vezes. O cachorrinho não sabe cuspir, então ele deglute essa secreção, rica em bactérias e acaba causando, além da pneumonia, uma infecção, uma gastrite ou uma gastroenterite. Tá? Então esses cílios são móveis. E aqui tem uma microscopia eletrônica, ó, mostrando os cílios, tá? Os cíliozinhos da via nasal. Isso aqui está aumentado, não tem aqui, mas é umas trocentas mil vezes, umas 100 mil vezes, tá? Que eles estão bem grandes. Esses cílios não estão fazendo varredura, como se fosse um leque, né? Um lequezinho. Tá? Sempre em direção para ocorrer a deglutição desse conteúdo. Tá? Bueno, aqui é só para ilustrar, né? Então, mostrar que eu tinha falado antes, ó. Então tem um alvéolo, ele é oco por dentro, né, gente? Ele é oco, tá aqui oco, ó. Tá? Que eu falei aquela hora, não me lembrei dessa figura, eu falei do ovo, né? Da casca do ovo. Se eu tivesse lembrado, tinha ficado quieto e mostrava agora. Então o ar vem, né? Para fazer a troca pelos bronquíolos, né, se ramifica aqui, e ao entrar, então aqui em amarelo e saindo em verde, estão os gases, né? O ar, tá? O ar que entra e o ar que sai, ele entra, e esse ar que entrou, chegou aqui, ó, e já saiu, ele não fez troca gasosa. O ar tem que entrar, encostar, as moléculas de ar que encostarem, ou mais precisamente, as moléculas de oxigênio que encostarem na mucosa, conseguem ser absorvidas, tá? E as moléculas de CO2, porque a gente tem um sangue venoso, tá? Sangue não oxigenado, sangue venoso chegando, e com um íntimo contato desses capilares, então nós temos um alvéolo, os cachinhos de uva, né? Seus alvéolos aqui, e todos os alvéolos são ricamente vascularizados por capilares. Então, uma extremidade azulzinha mostrando para nós uma extremidade, uma extremidade venosa, e vermelho ilustrando uma extremidade arterial. Tá? A venosa é um sangue que não é tão oxigenado, e a extremidade arterial é um sangue um pouco mais oxigenado. Tá? Tanto um quanto o outro possuem oxigênio, tanto um quanto o outro possui sim CO2. Só que os níveis são variáveis. Tá? Então a gente diz que o sangue venoso ele é rico em CO2, mas tem oxigênio. E o sangue arterial é rico em oxigênio, mas tem CO2. Tá? Então aquele ar, né, que vocês inspiram, ele vai entrar, vai tentar tocar na mucosa e vai daí por diferença de concentração passar. A gente vai ver depois como é que é esses transportes aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Então tá aqui a nossa estrutura, né? E aí tem um saco alveolar, aqui estão os sacos alveolares, então fez um corte e ampliou aqui, tá ampliada, certo? Então tá aqui ó, o epitélio pavimentoso, talvez tenha visto já em histologia, né? Então aqui parece uns pavimentozinhos, parece umas lajotinhas, ó. Epitélio pavimentoso, isso apenas estrutural. Aqui tem um macrófagozinho, outro macrófago para fazer limpeza também, célula de defesa. Tá, nossas vias respiratórias é bem nutrida, digamos assim, de células de defesa, de macrófagos. Tá? Tem umas coisinhas, parece uns arbustinhos verdinho mais escuro aqui, ó, que são umas célulazinhas também chamadas pneumócitos ou pneumotócitos do tipo 2. Essas pavimentosas que têm estrutura são os pneumócitos do tipo 1. Então, as células que estão em estrutura. Tá? As células do tipo 2 fazem outra coisa. Tá? Então, diz aqui, o pneumócito do tipo 1, células pavimentosas, apenas estrutura. Pneumócito tipo 2, células produtoras de surfactante. Surfactante. Tá? Nós vamos falar bem devagar desse cara aqui. Então, tá aqui novamente. Então, vem um sangue, chegando aqui um sangue azul, né? E saindo na outra extremidade, ó. Um sanguezinho chegando no azul, saindo na outra extremidade vermelhinho. Tá? Essa parede aqui, essa parede que está entre o interior do alvéolo, ou seja, a parede entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, essa parede tem uma estrutura no máximo de 0,5 micras.
Tá? 0,5 micra. É praticamente invisível isso aqui. Por isso que o ar consegue atravessar tranquilamente. Ó, macrófago fazendo fagocitose de corpos estranhos. Isso aqui eu tinha antigamente, gente, um programinha que era animadinho, tipo, vi isso aqui, né? Era uns gifzinhos. E aí, com a evolução da tecnologia, aquele programa parou de funcionar. Então, eu tirei prints e fui fazendo, que não estava mais funcionando. Então, o que a gente faz assim, ó, tá entrando então aqui, ó, na figura 1, 2, 3 e 4. Na figura 1 tá entrando sujidade, né? Uma poeira, um corpo estranho aqui no alvéolo. O macrófagozinho tá ali. Tá? Na figura 2 a gente vê o macrófago se movimentando, ó, aqueles capacidade de apedese, né, emitindo seus pseudópodes, né? Então, ele vai caminhando, né, chega perto e captura, né, faz a captura desse corpo estranho para fazer fagocitose depois. Então aqui já não tem mais. Então, esses macrófagos fazem fagocitose de corpo estranho. Aqui aquelas pneumócitos do tipo 2 que produzem o tal de surfactante. E o surfactante o que que é? A gente já vai falar dele. Bom, gente, aqui é uma região que tem ar e tem líquido. Nós temos vaso sanguíneo. Se vocês lembrarem do semestre passado, nós temos, eu disse para vocês que o sangue é formado por água. Nós temos células, nós temos uma parte líquida, 98% dessa parte líquida é água mesmo. Né? Então, posso dizer para vocês, com essa parede aqui é ínfima, 0,5 micras, que a gente tem um ambiente que tem ar em contato com o líquido. Ar em contato com líquido. E em todo local, não só dentro do nosso organismo, mas na nossa vida cotidiana, todo lugar que nós tivermos água em contato com ar, nós vamos ter a formação da tal de tensão superficial. Tá? A tensão superficial. Ele diz assim, existe uma tendência natural dos pulmões de colabar, tá? E se afastar da parede torácica. Esta tendência se deve à tensão superficial. A tensão superficial é a maior aproximação entre as pontes de hidrogênio das moléculas de água em contato com o ar. Sempre que a gente tiver, então, uma molécula de água em contato com o ar, vai existir tensão superficial. O que é isso? É por causa da tensão superficial que o mosquitinho caminha na água. É por causa da tensão superficial que vocês, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, que vocês enxergam isso, ó, uma gota d'água. Tá? Vocês conseguem visualizar uma gota d'água? E quando eu falo em gota d'água, se eu disser vocês desenhem uma gota d'água, vocês vão saber desenhar uma gota d'água, vão fazer tipo um pingo, né? Um pinguinho. Desenhe uma torneira pingando, vocês vão fazer porque vocês têm essa imagem por causa da tensão superficial. Quem já foi mais arteiro quando era criança e teve a oportunidade, que nem eu, de quebrar os termômetros da mãe, antigamente o termômetro era de vidro com mercúrio dentro, né? Mercúrio líquido. Ainda existe para vender, mas hoje em dia todo mundo está mudando pelos digitais. Se tu pegar aqueles termômetros e quebrar eles para brincar, vai extravasar o mercúrio líquido. O mercúrio é líquido, aquele que está ali dentro é líquido, então é líquido com ar. E se você pegar aquele mercúrio, ele vai formar uma bolinha assim, ó. Se você apertar aquele mercúrio, vai desmanchar, vai fazer 50 bolinhas. Vocês vão lá brincando, junto todas as bolinhas, faz uma bolinha de novo. Daí tu aperta, faz umas montas de bolinha. Tu aperta, junta e elas vão se unindo. Tá? Por que isso? Eu dei o exemplo do mercúrio, mas a tensão superficial é líquido com ar. Né? Água com ar. O que acontece? Na periferia, nessa membrana ao redor da gota, na periferia, essa membrana ao redor da gota, forma-se tensão superficial. E só ali, aqui dentro não. Lá no interior não tem tensão superficial. Aqui em volta tem. Então é o local onde nós temos contato do ar com o meio líquido, meio ar com o meio aquoso. Bem na membrana onde se encosta o ar, né, que tem o contato do ar com o líquido, forma-se tensão superficial. Dentro, não. Então, vocês estão numa piscina, aquela membrana, o espelho da água que a gente chama, né, que é só aquela camada
superficial da água tem tensão superficial. 5 centímetros, 1 centímetro para baixo já não tem. 1 metro para baixo, muito menos. Não tem tensão superficial. É só nessa camadinha redor. O que é a tensão superficial? Vocês viram lá no segundo grau, ou melhor, no ensino médio, né? Que a molécula de água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio ligado por pontes de hidrogênio. São aquelas pontes, as ligações covalentes, né? Não vou querer lembrar isso, que é uma chatice, mas é só o que acontece. Como diz ali, é uma maior aproximação. Então, é uma maior aproximação dessas pontes. Elas ficam mais unidas, né? Então, aqui está o ar, ó. Está o ar na piscina e a água. Esse espelho d'água forma a tensão superficial. Aqui não. Aqui se aproximam mais as moléculas. Aqui elas ficam dispersas sem problema nenhum. Elas se aproximam mais. Vou botar aqui, ó. Deixa eu fazer, ver se eu acho um slide. Não vai ter. Tá? Elas se aproximam mais. Queria dar um exemplo. É como vocês brincarem de roda. Você já deve, crianças já brincaram de roda, né? Pega 5 alunos, eu faço isso nas aulas presenciais, que vocês não conseguiram ter nenhuma aula presencial comigo, infelizmente. A gente fazia isso na aula presencial. Se nós estivéssemos agora lá na universidade, eu ia chamar uns 4 ou 5 que sentam ali pela frente, um lá para frente do palco comigo. E aí nós ia pegar um de mão no outro e brincar de roda. Tá? Os braços bem esticados. Com os braços bem esticados. Tá? E aí eu ia dizer para vocês, agora encolhem os braços, apertem os braços. Essa mentalidade, essa visão que eu quero que vocês tenham. Tá? Então, o que acontece? Opa, para cima, mão. O que acontece? Se a tensão superficial é a aproximação, né? É a aproximação das pontes do hidrogênio, ou seja, é um íntimo contato das moléculas de água. E para que ocorre isso? Para que não ocorra uma evaporação, que dificulte a evaporação nos rios, dificulte a evaporação, que não perca tanto líquido. Se não tivesse a tensão superficial, não existe gota de chuva, né? Ia ser só a umidade relativa do ar, ia ser só aquele vapor. Tá? Então, acontece isso, existe a formação da tensão superficial. As moléculas de água se protegem, a água tenta se proteger contra evaporação, contra perda, né? E forma uma película protetora, só na periferia. Tá? Acontece que, como eu disse para vocês, que essa parede do alvéolo mede 0,5 micras. 0,5 micras. E existe um fluido alveolar que faz a umidificação, existe o sangue passando em volta, que é líquido, né? Então nós temos até o fluido alveolar que faz a umidificação das vias aéreas, a gente viu que o condicionamento do ar é umidificação, filtração, enfim. Tá? Então aqui nós temos o ar entrando, esse ar é umidificado, essa umidade fica na parede pelo fluido alveolar e pelo próprio capilar que está ao redor. E é o que acontece? A estrutura da água tende a se aproximar por causa da formação da tensão superficial. E como o epitélio pavimentoso lá é apenas 0,5 micra, é apenas uma célulazinha que estou mostrando aqui para vocês, né? É a espessura de uma célula. Ele não tem força e ela é estrutural, não é muscular, ela não tem capacidade de suportar essa atração formada pela tensão superficial. Então, se em todo local que nós temos formação de tensão, que nós temos água e ar, existe tensão superficial, nos alvéolos também existe tensão superficial. Existe no lago, na gota d'água, no copo d'água, na piscina e nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, então, como eles não têm uma estrutura muscular forte, né, eles acabam cedendo porque a atração das moléculas de água é muito mais forte, exerce muito mais poder, força, e aí ele acaba colabando, fechando. Então, existe uma tendência natural dos nossos alvéolos de fechar. E nós poderíamos morrer, nem sobreviver quando nasce, se não existisse o tal do surfactante, que é produzido pelas célulazinhas pneumócitos ou pneumotócitos do tipo 2. Então aqui tem uma imagem mostrando o alvéolo normal.
Aí a figura 2, então, esse alvéolo está com ar dentro e aconteceu a tensão superficial e ele começou a fechar. Na figura 3, está começando a aparecer uma coisa azul aqui, né? Tá? O surfactante foi liberado. Tá? E aqui na figura 4, ó, a cor está um pouco diferente, está mais azuladinho, mais esverdeado, porque nós estamos com um surfactante. Esse surfactante é uma substância, é um fosfolipídio, uma substância formada endogenamente, né? Ou seja, essas células pneumócitos tipo 2 formam e secretam essa substância. Ele é uma mistura de fosfolipídio e glicoproteína. Não é um hormônio, por quê? Porque ele não está secretando na corrente sanguínea, ele está secretando na luz. Então, uma substância exócrina, né, gente? É um fosfolipídio com glicoproteínas, palmitóis, não sei o quê. E aí que a função deles é ir lá e quebrar aquelas pontes de hidrogênio. Como eu disse para vocês, a molécula de água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio ligado por pontes de hidrogênio. A tensão superficial é a aproximação, é uma maior força de atração nas pontes de hidrogênio. Esse surfactante vai lá e quebra essas pontes. Quebra. E aí não tem mais a atração e o alvéolo volta a ter o tamanho normal. Tá? Isso acontece, isso existe. Tá? Então, está aqui, ó. Surfactante pulmonar presente no pulmão de todos os vertebrados de respiração aérea, formado por fosfolipídios de palmitose, lecitina, etc., por células presentes no epitélio alveolar, que são os pneumócitos do tipo 2. A função dele é diminuir a tensão superficial dos alvéolos, previne o colabamento, né, o colapso, tá? Porque ele quebra as pontes de hidrogênio das moléculas de água. Então, aqui seria um alvéolo com surfactante, alvéolos com surfactante, que não está sendo sofrendo a pressão da tensão superficial, e aqui um alvéolo que não tem surfactante, que está sendo agredido pela força de atração da tensão superficial. O que acontece? Se nós não tivermos esse surfactante, o alvéolo vai fechar. Alvéolo, então, já que eu falei para vocês em grão de uva, se nós pensarmos os sacos alveolares, né, como fosse um cacho de uva, cada alvéolo um grão de uva. Agora imagine então esses grãos de uva sem surfactante, seria uma uva passa, murcha, fechado, colabado. Se eles estão colabados, o ar não consegue entrar. Se o ar não entra, não faz troca e vocês morrem. Tá? Ele é produzido em todos os pulmões de vertebrados de respiração aérea. Todos pulmões de vertebrados de respiração aérea. Baleia, professor? Sim. Tá? Todo mundo. Não é só em mamífero. Baleia, apesar de baleia ser mamífero, né? Tá? Em aves também. Tá? Pulmões de respiração aérea produz. Porque, sendo a espécie, indiferente da espécie, se respira ar, né, no ar, né, não na água. Se não respira na água, respira aéreo, tem respiração aérea, vai ter tensão superficial. Porque tem ar e tem líquido. Tá? Olha só, coisa legal. O surfactante é produzido em humanos a partir do 7º mês de vida intrauterino. Né? Tirado ali para vocês não ficarem colando. A partir do 7º mês de vida intrauterina, então esse surfactante começa a ser produzido. E lentamente vai chegar, aumentando, até que vai chegar no nível 100% lá nos momentos de nascimento, né, gente? Então, existe um reflexo mediado placenta-mãe e começa a produzir mais surfactante no pulmão da criança, do feto, a partir do 7º mês de vida intrauterino. Você já deve ter ouvido filme, vizinho, parente, talvez algum conhecido de vocês, ou até algum de vocês que nasceu prematuro e teve que ficar no hospital, né, alguns dias a mais, umas semanas a mais, porque o doutor disse que tinha que esperar amadurecer o pulmãozinho. O que é amadurecer o pulmãozinho? É justamente isso. A criança nasce prematura, ela não tem surfactante suficiente. Ela não tem essa produção, então acaba colabando ao nascimento e não consegue fazer troca gasosa. Tá? O maior estímulo para a produção do surfactante, é o oxigênio puro. Então, um dos motivos
que o médico, quando pega a criança, vira da cabeça para baixo, né, para tirar o líquido, porque está dentro da placenta, do útero, da placenta, tem o líquido amniótico, a criança está lá, né, respirando através do cordão umbilical e não por vias aéreas, é tirar aquele líquido das vias aéreas. Então, bota a cabeça para baixo, tá, e dá um tapinha na bunda. Para quê? Porque o médico é malvado. Não. Dá um tapinha na bunda porque dá um susto na criança, a criança faz... né? Daquele susto, ela acaba inspirando forçadamente um grande volume de ar. E quando esse ar entra no pulmão, ativa esses surfactantes e já começam a trabalhar. Então, quando nasce prematuro, o que faz? Primeira coisa, bota na estufa com oxigênio 100%. Bota na estufa com oxigênio puro, porque o maior estímulo é a presença de oxigênio. Se tiver mais oxigênio, mais rapidamente vai ser produzir essas células produtoras desse surfactante, vão ser mais produzidas. Nasceu com 7 meses, tem bem pouquinha, bota no oxigênio, em poucos dias já vai estar com quantidade ideal. E, junto a isso, adiciona-se, então, um surfactante sintético, né? Dá uma injeçãozinha de surfactante sintético. Alguém perguntou, acho que eu vi um vulto ali, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Às vezes morriam, né? Tá? Às vezes morriam, não tinha, realmente não tinha isso aí. Tinha que tentar, nós não tínhamos, era você com um umbu, né? Não tinha oxigênio, tinha que fazer com aqueles respiradores, umbu, que é aquele cilindro, parece uma bola de futebol americano que tu aperta para respirar, né? Bota uma mascarinha, enfim. Então, por isso que muitos prematuros antigamente já morriam. E hoje em dia ainda morrem prematuros, né, por falta de assistência médica. E na área de vocês, que vocês serão veterinários, muitas vezes morre filhotinho, né, morre terneirinho, morre cordeirinho, morre, enfim, né, morre recém-nascidos, e o cara nem sabe por que nasce prematuro e morre. É um grande problema que às vezes acontece, principalmente em cães e gatos, porque a gestação é muito curta, né, gente? A gestação é muito curta. Uma gata ou uma cadela, em média de 60 dias de gestação. E nesses 60 dias, elas ficam mais ou menos uns 7 dias no cio, mais uns 7, 10 dias. O cio, mais ou menos, da cadela acaba durando uns 14, 15 a 20 dias, às vezes, né? Em média de 5 a 7 dias no pré-cio, né? No pré-estro, depois no estro mesmo, que é quando faz a fecundação, que a cadela aceita, ou a fêmea aceita o macho. Depois, mais uns dias ainda que a fêmea não está aceitando, o macho incomoda, em volta, ela não quer saber. Aí, então, em média, fica uns 2, 3 semanas no cio. O que acontece, às vezes, é o seguinte: o cara lá que não controla, que tem um cachorrinho, o cachorro fugiu do pátio, ou aqueles que abrem o portão para o cachorro não ficar latindo, incomodando, abre o portão e bota para fora. A cachorrinha cruza no primeiro dia do cio, né, e é fecundada. Tá? Aí, no segundo dia do cio, é fecundada. Aí o cara resolve prender a cadela, deixa lá uma semana, no último diazinho ela foge, cruza de novo. A ovulação de gatas e cadelas é múltipla, né? Então elas são multíparas, elas têm capacidade de gestar mais de um feto e de mais de um pai, certo? E aí ali, se não for controlado a gestação, vocês vão ter... Olha, Diana, desculpa. A Daiane perguntou se é verdade que a primeira respirada após o nascimento é dolorida. Uh, Existem estudos que dizem que sim. Né? Eu já li algum artigo dizendo que sim, que é como se fosse a sensação que quiserem descrever é que fosse uma queimação, né, das vias aéreas. Tá? Voltando aqui. Então é o seguinte, ó, tu tem um período ali que um feto foi fecundado, né, foi produzido, digamos assim, no dia 1, e o outro feto foi lá no dia 7, 8. Tá? Então tem a faixa de 7 dias de distância entre um feto e outro. Bueno,
Gestação são 60 dias. 7 dias é mais de 10% da gestação. Tá? Ah, mas é só 7 dias. É mais de 10% da gestação. Se nós pegarmos ser humano, que são 9 meses, né? São 40 semanas, 36, quantas semanas são 36? 40, né? 40 semanas. Na verdade, a contagem é diferente, mas é 40 semanas, né? É, isso mesmo. Porque se fosse 9 vezes 4 é 36, mas não é. 40 semanas que a gente começa a contar dos inícios. Então, são 40 semanas. 40 semanas, em humanos, 10% não tem muito problema, né? Ou tem 40, em 40 semanas, 10%, 4 semanas, ou seja, um mês, é prematuro de 8 meses. E prematuro de 8 meses não está com o pulmão pronto 100%. Tá? Em cães, então, pior ainda, porque sabe-se que o crescimento em humanos, no feto, é diferente do cão. O cão é exponencial a partir dos 40 dias. O crescimento começa a ser mais rápido e mais evolutivo a partir dos 40 dias. E o que acontece? Vai chegar lá nos 50 dias, nos 60 dias, melhor dizendo, vai ter um cachorro com 60 e outro com 52, 53 dias. Só que ele não é diretamente proporcional, ele é exponencial. Então o crescimento vai ser muito maior. Mas mesmo que não fosse exponencial, já vamos pensar nesse raciocínio de 8 meses para 9 em humanos. Pois é, já te respondo isso aqui também, tá? Feito. E aí o que acontece? Quando nasce, o momento do nascimento de cão, de gato, de ovelha, que essas multíparas, de ovelha não, de suíno, a ovelha até tem dato gemelar, né? Mas quem desencadeia o parto não é a mãe. A mãe pode até tentar segurar um pouco mais se ela está com estresse, se ela não está no ambiente regulado. Quem desencadeia o parto é o feto que já está pronto, né? Então, existe um reflexo, quando o feto está pronto, ele se posiciona e gera todo um monte de ações hormonais que vocês vão ver lá em endócrino e ocorre o momento do parto. O feto pronto faz isso. Então, vai nascer 10 filhotinhos, 3, 4 prontos, 3, 4 mais ou menos e uns 3, 4 prematuros. Né? 3, 4 prematuros. Tá? E aí esses prematuros acabam morrendo. Às vezes não estão prontos porque não tem surfactante, às vezes o céu da boca, né, o palato duro não foi, o palato mole não foi fechado ainda, e aí faz falsa via. Às vezes eles estão fraquinhos e não conseguem mamar, mas o principal motivo que eu quero deixar aqui é porque muitas vezes nascem e acabam morrendo e o dono nem sabe, porque era pequenininho, era fraquinho. Ele nasceu menorzinho. Ele nasceu menorzinho porque foi fecundado 10 dias depois. Isso que nasceu menorzinho. Se ele ficasse 10 dias lá dentro mais, ele nascia do mesmo tamanho. Então, se ele nasceu menorzinho, ele era mais fraquinho. E não tinha surfactante e não conseguiu respirar. Tá? Entender o que é o surfactante, qual é a função dessa encrenca. É uma substância endógena, tá? Mistura de fosfolipídios lá, enfim, certo? E que a função dela é evitar que o alvéolo colabe. E naturalmente o alvéolo vai colabar se não tiver, certo? O surfactante é produzido nos primeiros momentos lá, a partir do 7º mês de vida, e é produzido o resto da nossa vida. A gente não para mais de produzir, certo? Porque se parar, vai ter o mesmo problema. Tá? Já respondo lá dos 7, 8 meses. Em bebês prematuros, amadurecimento dos pulmões, que está aqui, né? Então, aquela história que fica lá para amadurecer o pulmãozinho, ficar uns dias lá. Cães e gatos começa a ser produzido a partir dos 50 dias, em média. Então, quer dizer, tem com 60 e com 50 que nem começou a produzir. Bovinos, mais ou menos 240, ovinos, mais ou menos 140 dias de gestação. Mais ou menos isso. Deixa eu ver o que tem mais para adiante. Tá. Disse, né? Sim, sim, com certeza. Prejudica tanto mas aí tem duas coisas, tá? Ele prejudica na produção, às vezes muitas mortes desses pneumócitos, né? Mas o fumo também ele tem uma característica de diminuir a umidificação dos pulmões, tá? Então
Ou seja, ele diminui a produção surfactante, mas também diminui a umidificação do pulmão. Então, não afeta tanto o colabamento alveolar. Lógico que vai afetar troca gasosa, vai afetar o epitélio, que vai acabar espessando, né? Então, aqueles 0,5 micras ali vai passar para 1 micra de espessamento, então vai ter outras alterações que vão dificultar a respiração, mas ele não influencia tanto na função de evitar o colabamento, porque diminui a umidade, e se diminui a umidade, diminui a tendência ao colabamento. Mas com certeza é prejudicial da mesma forma. Disse, né, que então tem o pessoal costuma dizer que nascer de 8 meses é pior que nascer de 7 meses, tá? A bem da verdade é tudo muito complicado. O que acontece é que quando nasce prematuro de 7 meses e logo que a medicina começou a evoluir, quando já se sabia que era prematuro de 7 meses, já ia direto para o CTI, já ia direto para estufa, né? Por exemplo, nesse caso. Tá? E quando está com 8 meses, a pessoa não sabe ao certo, às vezes nem sabe se está com 8 ou não está, e a criança já nasce maior e acha-se que é mais rápido, muitas vezes não está pronta ainda, né? Então a pessoa nasce com 8 meses e daí começaram os relatos, quer dizer, morre muito mais criança prematura de 8 do que de 7. Mas na verdade é porque com 7 tinham muito mais cuidados com as crianças de 7 do que cuidados com as crianças de 8. Tá? Bem mais ou menos por aí a coisa. Mas tanto um quanto o outro é prejudicial. Em termos teóricos, na prática é isso que eu falei, em termos teóricos, teoricamente, o de 8 meses teria muito mais capacidade de produção surfactante que o de 7. Tá? Então, por isso também, que se tu tem só uma estufa e uma criança de 7 e uma criança de 8, te bota a criança de 7. Né, que sabe que ela não vai sobreviver sozinha. A de 8 tem talvez uma chance. Né? Ou melhor, se tem só uma estufa, tu bota os dois apertados ali dentro. Certo? Obrigado, aceito. Bota os dois apertados, dá um jeito. Tá? A pleura, vamos falar da pleura aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vou falar só da pleura e nós paramos, tá, gente? Já deu 1 hora de aula. Então, aqui tá os pulmões, né? Os pulmões, o músculo diafragma, tá? E aqui, ó, a estrutura, a parede torácica, né? Parede torácica. Entre a parede torácica e pulmões, né? Nós temos um espaço, tem um espaçozinho aqui. Esse espaço também ele sofre uma lubrificação, existe um líquido lubrificante secretado aqui, e a função desse líquido é só lubrificar, para que cada vez que o pulmão infle e desinfle, né, eles fiquem cheios e vazios, cada vez que eles encherem, eles vão encostar na parede. Quando esvaziar, vai ter um espaço. Encher, ele vai tocar na parede. Então, eles vão se roçar. O que é bem da verdade, que o pulmão acaba roçando na parede do tórax internamente. Tá? Ó, começou os cachorros, vocês estão escutando. Aqui já começou os cusquedos do lado. E aí o que acontece? Existe esse líquido intrapleural que é produzido para umidificar, para evitar, então, escoriações na parede e, principalmente no pulmão, ao pulmão roçar na face interna dos músculos intercostais. Tá? Aqui tem uma analogia para mostrar para vocês as pleuras. Né? Na verdade, a gente tem a pleura, é uma parede que reveste os pulmões. É uma membrana que reveste o pulmão e uma membrana que reveste, então, a face interna dos músculos intercostais do tórax. Chama-se pleura visceral, a que está ligada na víscera, a que está ligada no pulmão, e pleura parietal, a que está na parede. Mas, a bem da verdade, ela é uma só que ela é dobrada. Então, aqui um exemplo, ó, pega o balão, dá um soco no balão, né, e vai ficar isso aqui que está aqui embaixo. Vai ficar isso aqui, se der um soco no balão. Se nós pensarmos que a mão do cara aqui é o pulmão, a pleura visceral é a que está em contato com a mão, e a pleura parietal é que está em contato com a parede. Mas é a mesma pleura,
recebe nomes diferentes de acordo com o que ela está encostando e de acordo com as dobraduras que são feitas. É a mesma pleura, ela é contínua aqui, tá? Então, a pleura parietal está ao redor e a visceral na víscera, mas é a mesma pleura. O que é interessante nós sabemos, ó, em carnívoros ela é fenestrada. Existe comunicação, né, entre a pleura, a cavidade direita e da esquerda, tá? Em carnívoros. Tá? Então está aqui, ó, espaço pleural, né, a cavidade pleural, tá? Tem a pleura parietal, a pleura visceral, tá? Em azulzinha visceral, em rosinha aqui a parietal, mas é uma só, é a mesma. Tá? Então tem aqui no espaço pleural tem a produção de um líquido para lubrificação. Tá? Então está aqui, ó, é que eu disse para vocês, ó, a pleura pleural, a pleura pleural, a pleura visceral, né, a víscera, que é a mão e o pulmão, ó, e a parietal nas paredes, tá? E a cavidade pleural seria o interior do balão, né? Ou do interior, aqui o espaço que fica entre parede e pulmão, tá? Que existe, então, um líquido, um fluido pleural. Para lubrificação apenas. Bueno, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou deixar assim, tá? Deixa aqui, não vai ficar muito cansativo. Amanhã a gente fala de relação da pressão e volume para falar de movimentos da inspiração, ou seja, a mecânica da ventilação. Tá, gente? Para hoje a gente fica aqui. Já são 5h30 passadas, já deu 1 hora de aula, já tá legal.